com o tema Entre o Viveiro e o Varejo, quem decide o mercado do pescado de cultivo, o que o consumidor espera desse produto. A nossa moderadora é Jéssica Levi, nutricionista com doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com pós-doutorado no Instituto de Pesca de São Paulo, da SAI-SP e Instituto Oceanográfico da USP. Vem para cá, doutora. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marilza, pelo convite. Bom, hoje eu vou mediar aqui a mesa entre o viveiro e o varejo, quem decide o mercado do pescado de cultivo, o que o consumidor espera. Para iniciar, eu vou chamar os nossos palestrantes. Com vocês, o Ricardo Firetti. Ele é zootecnista formado na USP, especialista em economia empresarial, com doutorado na área de política científica e tecnológica pela Unicamp, pesquisador da área de ciências econômicas na Coordenadoria de Pesquisa Regional, a APTA Regional, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ele é orientador permanente no programa de mestrado em aquicultura do Instituto de Pesca, atua junto à cadeia produtiva de piscicultura há 25 anos, tem experiência em análise econômica e financeira de projetos, importação e exportação de produtos, softwares de controle e gestão, prospecção mercadológica, estudos sobre cadeias produtivas, mapeamento e identificação de arranjos produtivos e com financiamento da FAPESP e CNPq desde 2022, vem se dedicando a compreender a dinâmica de aquisição e consumo domiciliar de pescado da aquicultura nos estados de São Paulo e Minas Gerais, observando os polos de produção, oferta de produtos no varejo e preferências de consumidores. Ufa, que currículo, né? Parabéns, Ricardo. Obrigada aí pela presença. Em sequência, o Francisco Abraão, engenheiro de pesca, mestre em agronegócio pela Universidade de Brasília e psicanalista. É fundador da Jubarte Data, startup especializada em análise de dados do varejo alimentar brasileiro. Atua como analista de mercado e cientista de dados no setor de pescado há mais de 20 anos, já tendo exercido funções estratégicas na área governamental, institucional e industrial, tanto no mercado doméstico quanto internacional. Prazer, obrigada por estar aqui, viu? Em sequência, temos, na programação está o Daniel, mas ele teve um imprevisto e trouxe aqui o seu parceiro, o André Camarão Bagri. André? O André, ele é zootecnista de formação, mestre em aquicultura, produtor de tilápias de 1999 a 2024, fundador da Escama Forte e hoje é sócio proprietário da iFish. Prazer, André. Obrigada por vir aqui hoje. E para finalizar a nossa mesa, o nosso... Agora sim. Nosso amigo Cacá Ambrósio. 73 anos, jornalista, publicitário, empreendedor e gestor operacional com atuação estratégica no desenvolvimento de modelos de negócio orientados por dados, tecnologia e inteligência artificial. cofundador da Do Peixe, lidera iniciativas voltadas à modernização da cadeia do pescado, promovendo ganhos de eficiência, rastreabilidade, sustentabilidade e escala comercial. Obrigada, Cacá, pela presença. Eu vou explicar minimamente a dinâmica aqui para vocês. Eu vou dar em torno de, no máximo, 10 minutos para cada palestrante. Depois a gente vai ter um debate, perguntas entre os palestrantes. A gente também vai abrir o espaço para vocês fazerem perguntas e faremos um fechamento. O Brasil é um dos maiores produtores aquícolas do mundo, mas ainda enfrenta desafios para transformar a produção em consumo.
Então, justamente nessa mesa, nós vamos discutir como entender melhor esse consumidor, utilizar dados para tomar decisões, inovar na comercialização e entregar um produto que gere valor para toda a cadeia produtiva. Então, para iniciar, por gentileza, Ricardo, fique à vontade. Muito bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Esse foi o desafio que a Marilza nos propôs, responder essa pergunta simples, né? O que o consumidor espera desse produto, que é algo muito complexo. A gente tem uma expectativa grande de avançar na comercialização de pescados no Brasil, no nosso mercado interno. O ex-ministro Cabreira colocou isso na apresentação dele. A gente tem um mercado interno gigante que não pode ser desprestigiado, ao contrário. A gente tem que olhar para ele com muita atenção. E parte dessa resposta a gente procurou fazer através de uma pesquisa ampla que a gente teve, que a gente coordenou com financiamento da FAPESP, do CNPq, envolvendo outras instituições, sobre a aquisição e alimentação domiciliar de pescados. Quando a gente fala do consumo de pescados, a gente tem o consumo aparente, que é calculado em função daquilo que a gente come em restaurantes ou aquilo que a gente no food service em geral. Mas o consumo domiciliar ele é muito importante. E é a única informação que o IBGE de fato controla, através da pesquisa de orçamentos familiares. E os valores para São Paulo e Minas Gerais são muito baixos, em torno de 0,9 a 1 quilo por habitante ano de consumo domiciliar. Então, esse foi um dos principais motivos de trabalhar com São Paulo e Minas, por conta do fato de concentrar 35% da população do Brasil, seriam os principais mercados consumidores. E esse projeto, além de envolver essas instituições, ele também, no seu total, a gente conseguiu congregar aí 40 profissionais. A gente avançou em 7 frentes de pesquisa durante esse processo, que demorou 2 anos e meio, 3 anos de execução. O principal deles, o cerne do projeto, foi avaliar preferências no consumo domiciliar de peixes, de pescados em geral. E isso é uma coisa importante da gente observar, que não é comportamento de consumo. A gente avaliou preferência de consumo. Para o comportamento de consumo, a gente consegue avaliar por meio daquilo que o varejo está vendendo, aquilo que o food service está comercializando, aquilo que a gôndola está mostrando para a gente lá no dia a dia do supermercado. Mas a preferência é diferente. A preferência é um sentimento mais íntimo do consumidor e que muitas vezes não está muito atrelado àquilo que está sendo oferecido no mercado. Então, para trabalhar com todo esse conjunto, a gente primeiro passou pela cadeia produtiva, entrevistamos 25 pessoas da cadeia produtiva, de diferentes estados, diferentes segmentos, organizações sociais. Identificou no varejo, presencialmente, e catalogou mais de 6 mil produtos em 180 pontos de venda em São Paulo e Minas, com uma ênfase maior em São Paulo. Aplicou presencialmente também, e essa é a principal diferença dessa pesquisa em relação a outras que têm sido feitas, ou que foram feitas mais recentemente no Brasil, que trabalharam com pesquisas online. A gente colocou agentes em campo para ir perguntar para as pessoas na rua sobre a preferência de consumo. Então, a gente aplicou praticamente 4 mil questionários, e teve mais outros 3 trabalhos, 3 linhas de atuação um pouco menos enfáticas e mais exploratórias para entender a percepção de consumidores jovens, uma base de dados menor, mas para explorar esse universo de população. E outros 2 estudos com qualidade de pescado. De maneira bem ampla, assim, em geral, uma coisa que é importante, a base de respondentes da pesquisa, ela está muito concentrada em faixa de renda de 3 a 15 mil reais de renda familiar. Então, a gente buscou, no levantamento, uma população com uma renda mais baixa, que é a base de pirâmide de consumo que a gente tem no país. Então, entender o que essas pessoas pensam e o que elas gostariam de encontrar na gôndola, para a gente soa como algo estratégico para consolidar a nossa atividade enquanto consumo interno.
E, de uma forma muito ampla, a gente identificou 3 grandes pilares assim, de relação àquilo que o consumidor espera. A primeira delas, de fato, é praticidade no preparo. Facilidade e segurança ao consumir o peixe em casa e produtos que diminuam desconforto e barreiras no preparo. O filé sem pele e sem espinhas é, de fato, o produto de eleição dessa população que a gente entrevistou. Quando a gente aplicou essa pergunta, na verdade, a gente perguntou para eles uma lista de produtos, escolha livre. Não era escolher um ou outro, podia escolher mais de um produto. Então, o filé sem pele e sem espinhas é, de fato, eleito. 85% das pessoas em São Paulo responderam que preferem esse produto e 70% em Minas. Aqui a gente já tem uma primeira diferença entre os 2 estados. Só que o desconforto no preparo é muito semelhante. 50% das pessoas, praticamente, se sentem, de alguma maneira, desconfortáveis em preparar peixe em casa. Isso em todas as faixas de renda. Em relação a barreiras no preparo, 1/3 das pessoas em São Paulo tem alguma barreira para preparar o peixe, seja preocupação com espinhos, seja dificuldade em limpar o peixe ou preparar o peixe, e seja, por exemplo, em achar que o peixe vai deixar cheiro dentro na sua cozinha. Um outro ponto importante é a conveniência no formato de venda. E essa conveniência não pode ser traduzida simplesmente da gente comercializar produtos prontos ou produtos pré-prontos, como pratos prontos ou empanados. Não. Os produtos empanados, eles têm, sim, o seu nicho de mercado. Apareceram com informações muito interessantes na pesquisa, que eu acho que a gente pode conversar sobre isso um pouco mais para frente. Tem mercado e é uma tendência, sim, que a gente tem que observar. Mas a questão do consumidor, ele querer um peixe já fracionado e limpo, esse peixe pode ser fracionado também no ponto de venda. E aí, em São Paulo, a gente teve um resultado muito interessante nesse sentido, que 71% das pessoas que foram entrevistadas preferem, e que não quer dizer que elas comprem, mas preferem comprar o peixe fracionado no local de venda. Que é algo que soa meio estranho para a gente quando a gente pega os resultados pela primeira vez. Porque a gente tem toda uma estrutura de cadeia produtiva pensando no filé sem pele congelado ou na estrutura de congelamento. Uma coisa que é interessante é que grande parte, onde essas pessoas preferem comprar peixe ainda hoje, é tripartite. 1/3 supermercado, 1/3 feira livre, 1/3 peixarias. Isso em São Paulo. Minas é um pouco diferente. Minas, supermercado, já tem uma quantidade maior de pessoas querendo comprar no supermercado, e as outras 2 classes ficam semelhantes. E algo que, assim, já fica muito claro, quem quer comprar peixe inteiro, eviscerado, para fazer o preparo de caso, só 10 a 12% das pessoas têm interesse nesse produto. Aqui também tem uma outra coisa que a gente pode conversar mais para frente em relação à conveniência, que é formas diferentes de oferecer produtos na gôndola, no supermercado, para o consumidor. Algo também que o ex-ministro Cabreira colocou na sua apresentação, em relação ao que a gente tem de produtos oferecidos, mesmo resfriados. E, por fim, o terceiro eixo o que é mais importante para o consumidor, sim, de fato, são preços mais acessíveis e mais competitivos em relação a outras carnes. 72% das pessoas em São Paulo identificam o preço de venda como algo que impacta no aumento do seu consumo de pescado. Em Minas Gerais, um pouco menos, aliás, bem menos, só 50% entendem o preço como sendo uma barreira de consumo, de aumento de consumo de fato. O que chama um pouco a atenção é que ainda 14% a 20% das pessoas têm a falta do produto na gôndola, o que eles querem comprar ali para ser comercializado, e por isso traz uma certa rejeição. Em relação a pessoas que já estão satisfeitas com o consumo e não pretendem aumentar o seu consumo, a gente tem ali entre 15% e 20% de pessoas que já entendem que o seu consumo está praticamente estabilizado. Só que essas pessoas que têm essa percepção já de satisfação com o seu consumo atual, a gente perguntou isso na pesquisa também, são pessoas que já têm um hábito de consumo um pouco mais cotidiano,
que consomem uma vez por semana, 2 vezes por mês, então elas não entendem que não precisa aumentar o consumo. Eu acho que a principal resposta que a gente teve nessa pesquisa é exatamente em cima do consumo. O consumo atual ele está concentrado ali em consumir pescado uma vez por mês. Tá? 70% das pessoas consomem pescado pelo menos uma vez por mês. Em compensação, e acho que essa é uma discussão que a gente pode ter para frente, 65% das pessoas gostariam de consumir peixe uma vez por semana, e não uma vez por mês. Então, esse eu acho que é o principal ponto de que a gente tem de resultado, que é o que a gente tem de consumo atual com o que a gente tem de consumo potencial. Obrigado. Excelente, Ricardo. Muito bom. Para dar continuidade, eu peço para o Abraão falar um pouquinho sobre a Jubarte Data. Bem, bom dia para vocês. Eu vou primeiro falar da sensação que eu tenho com o que eu vou apresentar hoje, tá? Porque a Jubarte Data, ela acaba de lançar uma plataforma com dados do varejo, que para mim é semelhante a uma apresentação que a gente tem visto hoje na televisão, nas mídias sociais, nas redes, dos robôs. Aqueles robôs que chegam para dançar, para subir uma escada, para correr e fazer apresentações. Então, são experimentos que estão começando a serem apresentados. Então, a Jubarte também é um experimento que já tem, como Jubarte, já tem 4 anos, e essa é a primeira vez que a gente vai fazer a apresentação de uma das plataformas nossas, né? Eu não vou apresentar a Jubarte como um todo, mas vou entrar diretamente no monitoramento que a gente faz dos preços de tilápia, que é o caso que está de interesse aqui. Mas a gente tem feito o acompanhamento diário, são coletados por semana 50 mil preços de 13 categorias diferentes. Tem vários tipos de pescados, mas tem também picanha, café, azeite, leite, ovos. E a proposta é que, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente comece a fazer uma comparação de preço entre os produtos. Há uns 3 anos atrás, a gente já fez uma experiência como essa, e vou trazer uma coisa que eu já apresentei em um outro evento, que é, quando há o aumento do preço da tilápia, ela é acompanhada pelo aumento do preço do frango. Esse foi o primeiro resultado que a gente encontrou. Quando tem uma redução no preço do bacalhau numa loja, tem um aumento do preço da picanha. Então, é inversamente proporcional. Em alguns mercados competem e outros eles são relacionados. Tá? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer é que a gente tem falado bastante aqui de dados, e os dados são relacionais. E a gente esquece de relacionar esses produtos com outros produtos. O consumo das famílias brasileiras, de todas as famílias brasileiras juntas, equivale a 300, se não me falha a memória, agora 370 bilhões de reais por mês. Então, desse vai ter uma parcela que vai ser gasta com consumo de proteína. Então, a gente está disputando quanto que as famílias brasileiras têm para gastar com proteína. Tá? É nesse patamar do que a gente está levando a Jubarte. Tá? Breno, pode descer aqui. Aqui é porque a plataforma está com o nome da Jéssica, porque está na assinatura da Jéssica, né? Então, é um portal onde você faz o seu cadastro, o cadastro é gratuito, tem algumas informações e relatórios que são gratuitos, que estão acessíveis para todo mundo, e outros que são pagos. Então, a gente tem aqui o relatório de mercado. Toda segunda-feira, a gente apresenta um monitoramento semanal de preços, que a gente está trabalhando com 5 categorias, né? Que são a tilápia, salmão, bacalhau, azeite e café. E a gente pode entrar aqui no relatório de mercado, que são análises mensais. Aqui ainda tem só dados do varejo
e dados de comércio exterior. Mas a ideia é a gente entrar com os dados macroeconômicos, os dados globais, né, e assim a gente ir completando. A ideia é a criação realmente de uma inteligência artificial voltada à tomada de decisão interno dentro da categoria. Então, a gente já tem os relatórios de salmão e tilápia, vai sair agora o bacalhau e depois as outras, café e azeite. Pode vir aqui, Breno. A gente pode descer. Aqui são os marcos. Esses são elementos para que os tomadores de decisão, tanto no varejo quanto na indústria, possam se balizar, né? Se ele está mais interessado em ver informações do comércio exterior, do varejo, e por aí vai, análise de competitividade. Então, no mês passado, em tilápia, foram 68 mil dados coletados, são 103 SKUs, eu não sei se todos sabem o que é o SKU, mas é filé de tilápia congelado da marca tal, com tanta gramatura, 100 gramas, 200 gramas, 800 gramas, isso equivale a um SKU. Isso porque, às vezes, uma loja, uma rede tem uma denominação para um produto, e o mesmo produto vai ter uma classificação, vai ter um cadastro em outra loja diferente. Para a gente poder unificar os dois, se unifica pelo SKU. Pode passando, pode descendo. Então, aqui já é uma parte de inteligência, tá? Então, a gente tem várias métricas, por exemplo, que é uma coisa que foi falando sobre apresentações, o bolinho de tilápia congelado teve uma variação mensal de 9%, uma alta relevância no preço da apresentação, avaliar, que é uma coisa que talvez a gente venha discutir aqui, se é uma redução de promoções, mix ou uma pressão competitiva. Então, a partir daí, os tomadores de decisão já começam a avaliar, porque depois a gente vai entrando em regionalizações, se vale a pena ele baixar o preço dele para competir em um mercado, ou não, deixa eu fora desse mercado aqui, que eu vou focar em outro, e fazer escolhas estratégicas. Tá? Então, aqui tem uma série de detalhes que são importantes, né? Depois a gente pode passar, porque o tempo agora é curto, pode subir mais. Várias outras informações sobre marcas, onde que está tendo a maior agressividade de preço, maior presença, qual é a marca, vai aparecer um pouco mais, pode subir, Breno, descer, né? E aqui, pode subir mais um pouco. Aqui é o seguinte, aqui a gente tem a exposição. Quanto maior o círculo... Não, Breno, pode voltar ali. Quanto maior o círculo, maior o número de SKUs. A Copacol é a marca que tem o maior número, porque apresenta, por exemplo, os filés empanados da Copacol. São 4, 5 linhas só de filés empanados. A maioria das redes não tem. Né? E ele está aqui porque o preço, essa linha tracejada que passa, é o preço mediano de todas as amostras. O preço mediano do filé de tilápia congelado, ele está em 60, se não me falha a memória agora, mas porque ele não vai aparecer aqui, ele está em R$ 62. Então, a Copacol é uma marca que está próxima ao mediano. E ela está mais para o lado de cá, porque 27% das amostras de filé de tilápia coletados foram da marca Copacol. Então, dentre todas as marcas, a Copacol está distante das demais, assim como líder de mercado, vamos dizer assim, na exposição de venda dos e-commerces que a gente analisou, que a gente buscou, dos 68 mil dados do mês. Aqui a Copacol tem 27%, a Seara e a Cevale têm 8% cada uma. Tá? Dessa linha, é muito interessante a gente perceber que ela separa, e aqui tem uma separação por cores, aqueles que estão com os preços acima do preço mediano e aqueles que estão com o preço abaixo do preço mediano. Tá? Então, a gente tem marcas que têm valor agregado, valor de marca,
E aqui embaixo a gente tem quem está disputando o preço por baixo, né? Competindo em preço. A gente está observando agora, pode descer mais, Breno. Aí vai várias informações, vamos para outros gráficos. Aqui, deixa eu ver ali, aqui está, ó, o preço do bolinho de bacalhau, acho que é esse, que está 9,1. O preço mediano do filé congelado, 53,62, com uma queda de 5,9% em relação ao mês passado. Pode. Aí tem mais. Pode ir até outro gráfico. Aqui, assim, aqui são a intensidade de promoção por apresentação de venda. Então, das amostras que a gente coletou, 69% dos espetinhos de tilápia congelado estavam em promoção durante o mês de maio. E aí, claro, que os produtos que têm a maior exposição de vendas têm promoções menores. Então, como aqui está o espaço onde estão se promovendo produtos diferentes no setor. Pode ir. E aí a gente tem cálculos de variações dessas promoções, quem que está fazendo promoção. Aqui é sobre a variação mensal de preço. O bolinho congelado teve um aumento de 9,1%, e o filé congelado teve uma queda de 5,9%, e a gente pode ver por produto. Vou, inclusive, pode avisar para o Daniel, como é o nome? André, que a gente vai botar de novo a lasanha de tilápia, porque a gente tirou a lasanha, tá? O preço mediano. Então, aqui está o preço por cada um dos estados. Então, a gente vê que a Paraíba tem o maior preço do filé de tilápia congelado, né, dentro das amostras que a gente coleta. Pode isso. O estado do Rio Grande do Sul é um dos que tem os menores preços. Isso aqui é bem interessante. Tem acontecido um impacto muito grande da entrada da tilápia importada na região sul. Ah, tá. Deixa eu só ver mais um aqui. Pode ir mais, até o outro gráfico, que é um de importação de tilápia. Pode passar. Então, são números, esse aqui é um conjunto de dados que a gente conseguiu juntar para os tomadores de decisão e que agora a gente vai desenvolver e elaborar, refinar, para chegar naquilo que chega um produto otimizado. Essa aqui é o histórico de importação de tilápia desses últimos meses, né? Na verdade, são 4 anos que tem. Pode só mais uma vez aqui, para o próximo gráfico. Okay, pronto. Aqui é o volume acumulado e aqui o preço médio. Breno, será que você consegue colocar o mouse aqui? Ó? Tá, o filé de tilápia congelado entrou no mês de maio de 2026 a $4.271 a tonelada. Tá bom? Então, a gente vê uma estabilidade aqui no preço, testes que estavam sendo feitos. Bem, esse é um pouco do que nós estamos fazendo com os bancos de dados na Jubarte. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Abraão. A gente volta nesse assunto depois. Então, agora eu vou passar a palavra para o André, do iFish. O iFish, né? Podia ser aqui. Olá, bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, Jéssica. Parabéns aos meus colegas antecessores. Eu costumo dizer por aí que se Deus me deu uma missão na vida, essa missão é fazer as pessoas comerem mais peixe, né? Então, com isso, a gente trabalha e se dedica o tempo todo a tentar fazer com que as pessoas consumam mais peixe. E esse é o grande desafio da iFish, né? A iFish é uma pequena indústria de processamento secundário, para quem não sabe. A gente hoje é comprador de filé, comprador de bandas de tambaqui, comprador de camarão limpo, e nós fazemos o processamento secundário.
A gente faz iscas, bolinhos, hambúrgueres, nuggets e etc. Então, hoje, a nossa dedicação é voltada a esse processo. Nós temos 2 públicos-alvos, que o primeiro deles é o food service do estado de São Paulo. A gente é dedicado a abastecer os restaurantes da nossa região. Hoje a gente não consegue nem sair de Campinas. Nós estamos situados em Paulínia, a gente não consegue nem sair de Campinas. Nós estamos 100% focados na cidade de Campinas. E o público em geral, né? Nós temos hoje, para vocês terem ideia, parcerias que vão desde os mercados de condomínios, ou seja, nós temos uma geladeirinha iFish dentro desses pequenos mercados de condomínio, até empresas que hoje fornecem comida para as cantinas de escolas de médio e alto padrão. Então, a iFish também está lá dentro. Então, esse é o público geral que a gente tenta atender hoje, né? A nossa missão é estar presente no cardápio semanal, né? Esse é o nosso objetivo, dos clientes ofertando praticidade, sabor e saúde, né? Esse é o grande ponto do processo. A praticidade, o sabor e a saúde, que, na verdade, está vinculada à qualidade do produto que a gente oferece, né? Então, quando a gente pensa naquele tripé, eu não sei... Primeira pergunta, por que não se come peixe? É porque eu não sei onde comprar. Então, a gente está se propondo a responder essa pergunta e transformar essa marca em algo rapidamente respondido, né? Em relação à saúde, poxa, eu e o Daniel juntos temos mais de 50 anos de experiência no setor. Então, eu acho que a gente tem alguma coisa para contribuir em termos de qualidade, né? E praticidade, hoje nós estamos nos especializando, para vocês terem uma ideia, em air fryer. Nós estamos nos especializando em produtos pré-fritos para serem levados para o air fryer, para que as famílias rasguem o saquinho, coloquem dentro da máquina e, em tantos minutos, o produto está pronto. Ou seja, essas pessoas precisam ler uma pequena frase de meia linha para conseguir fazer um peixe de qualidade dentro da sua própria casa. Tá certo? A ideia é ser referência em pescados de fácil preparo e a principal referência no mercado de atuação em 3 anos, ofertando soluções inovadoras e fomentando o consumo. Ou seja, nós estamos focados em oferecer pescado de fácil preparo, sendo que qualidade vai ser a base, ou seja, isso é indiscutível. Nós estamos partindo para um segundo momento, que é a praticidade, a facilidade em se oferecer o pescado. Compromisso com a verdade, qualidade superior, comportamento ético, inovação e sustentabilidade e liderança e protagonismo. Tá certo? Nosso trabalho começou com o Daniel, né? O Daniel ainda estava no setor corporativo e dentro de sua própria casa em Londrina, junto com a Bruna, começou a fazer esse trabalho lá em 2019. Na churrasqueira da casa dele, ele fazia umas iscas de tilápia para vender para amigos, para aquelas pessoas que eu também sempre tive isso, tenho certeza que o Imai também, que as pessoas... você não vende um peixinho para mim? O Daniel falou, não, eu vendo. Teve um momento que ele decidiu responder dessa maneira, eu vendo. E aí ali começou a iFish. Ele veio trabalhando isso como um varejista até o ano de 2023. Em 2023, sentiu a necessidade da industrialização e de passar por um processo de crescimento e me convidou para participar. Então, eu entrei na iFish em 2023 com o desafio de trazer a iFish para o CISP. Hoje nós temos o selo de inspeção estadual do Estado de São Paulo e passamos, então, de uma peixaria para uma pequena indústria de processamento de pescados, né? Então,
como o Daniel gosta bastante de falar, de uma cozinha passamos para uma indústria, né? Então, essa é a história. O objetivo dessa mudança de cozinha para a indústria foi realmente o acesso a novos mercados, né? Para isso, a gente precisou do CISP. Para isso, a gente precisou garantir, dentro das regras do CISP, a segurança alimentar e, como consequência, a qualidade dos produtos. Na verdade, os produtos já tinham a sua qualidade garantida pela experiência que o Daniel trazia do mercado. Porém, essa qualidade ela aumentou quando o CISP entrou na jogada. Isso eu posso dizer de boca cheia. Assim, o CISP, hoje, eu considero ele como nosso parceiro, porque ele fez com que o nosso produto melhorasse. Tá? Eu vejo muita gente reclamando e falando... Eu tenho certeza do que estou dizendo. O CISP fez com que o nosso produto evoluísse. Tá certo? Então, gente, aqui estão... tá um rótulo nosso para a gente poder entender o que é que a gente faz, né? Pescados de fácil preparo ultracongelados. Esse é o nosso produto, né? A gente tenta desmistificar muito de maneira incisiva a questão do congelamento, né? As pessoas elas trazem um ranço do passado, onde o mau congelamento era realmente um problema, né? Tinha muito produto mal congelado no mercado e que acabava prejudicando a nossa própria atividade, né? Então, quem faz um congelamento decente sabe muito bem que, muitas vezes, um produto ultracongelado de forma rápida, no momento certo, muitas vezes é melhor do que um produto fresco, né? E a gente, hoje, se dedica a desmistificar essa questão do congelamento, sendo que o ultracongelamento é a nossa base, né? Então, nós temos sempre o produto com painel transparente, onde o cliente pode ver o que está sendo oferecido para ele dentro do produto. Todos os produtos, hoje nós temos 40 itens dentro da indústria, todos eles com as suas tabelinhas nutricionais, muito claras, e... opa! Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Aqui, opa! E aqui, ó, no contrarótulo, na parte de trás do nosso pacotinho, a gente traz o modo de fazer dentro do forno, dentro da air fryer, na frigideira tradicional, ou seja, fritar em óleo, fritar na air fryer ou fazer no forno, não tem como errar. O tempo está aqui, a temperatura está aqui e o produto está pronto para isso. Ou seja, nós estamos atendendo a essa necessidade do consumidor, que é a pergunta do nosso painel, né? A gente está tentando fazer isso da melhor maneira possível. A gente sabe muito bem que não é fácil, que as pessoas, mesmo tendo tudo isso aqui descrito, elas erram e ligam lá dizendo: olha, eu fiz não sei o quê, pus na água para cozinhar o empanado e não deu certo, sabe? Mas a ideia é que a gente consiga passar por cima disso. Bom, essa é a loja de fábrica nossa, da iFish, que fica lá em Paulínia. Inclusive, convido a todos para conhecer. A nossa indústria está aqui no fundo dessa loja. Então, dentro dela, a gente oferece todos os itens na loja e a indústria está lá no fundo. Essa é a unidade nossa de Arthur Nogueira. Hoje nós temos 3 lojas de fábrica. A indústria que está em Paulínia e a loja em Paulínia. Arthur Nogueira, que está ali na região também. E Amparo. Amparo, a gente também hoje tem uma loja dentro do Mercadão Municipal, que é uma parceria com o Picanha, que é esse gordinho bonitinho que está aí na foto. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição aí para a gente conversar mais sobre isso. E trago as desculpas do Daniel por não poder participar, tá bom?
Obrigada, André. Bom, para dar sequência, eu convido o Kaká para apresentar um pouco sobre a do peixe. Oi, pessoal. Tudo bom? Desculpa, pera aí, só um instantinho. Oi, João. Matrixan? Não, não tenho, cara. Tô sem. Também não. Tá legal. Desculpa, viu? Fica para a próxima. Era um cara querendo comprar Matrixan. Aí ele me telefonou agora. Desse telefonema, ele vai fazer outro telefonema, até ele achar esse bendito Matrixan que ele quer colocar na panela do restaurante dele. Quando eu enxerguei isso, eu falei, peraí, esse troço tem que ter tecnologia. Alguém aqui desconhece o GPT, o Gemini, o Claudinho agora, né? Não. Diretor, põe aí a criatura para a gente ver, por favor. Dom Peixoto, o mascote da Do Peixe, a plataforma 100% online para negociação de peixes e frutos do mar. Conheça e comprove. Valeu, Dom Peixoto. Tecnologia é irreversível. Não tem mais caixa de fósforo riscando, agora é fogão eletrônico, é micro-ondas. E como disse muito bem o André, ele prepara a comida de conveniência, que coloca dentro do airfry, tira e está um espetáculo. Abraão falou de dados. Dados vêm de tecnologia. Apuração de dados vai formando isso tudo, é tecnologia. Ricardo falou de mais tecnologia ainda, de qual é a preferência do consumo, como é que a dona de casa está indo à gôndola do supermercado ou até à peixaria para comprar o peixe. Pessoal, de onde vem esse peixe que está na gôndola do supermercado ou que está na indústria sendo processado? Ele vem do produtor, ele vem do pescador. Tira o produtor e tira o pescador, acabou o peixe. E agora? Como é que esse produtor vai vender o peixe dele? Aí mora a dificuldade. E eu fui raciocinando e vou pedir ao diretor... Ah, não, agora é comigo aqui, né? Aí nós deduzimos que a coisa poderia ser com a aquicultura do Brasil, e na aquicultura do Brasil apareceu esse cara, Kaká Ambrosio, que sou eu. Essa foto não está errada não, viu? Essa foto é verdade. Eu fui piloto de corrida, narrador de corrida de automóvel, e um dia o Ricardo Torres, junto com a Marilza, Roberto e Mai, me chamaram, eu fui para o jantar de encerramento da Semana do Pescado em 2019. Escutei coisas incríveis, falei, e eu estava em depressão. Falei, esse negócio é legal. Quando eu fui procurar depressão novamente, ela tinha desaparecido. E eu me apaixonei por esse tal de mercado de pescado, a indústria do pescado, tudo isso que a gente está falando aqui, e ela é cheia de oportunidades. O mercado tem muito desafio, o mercado tem tudo para vencer, mas precisa de trabalho. Falando de mercado, gente, 11 bilhões de reais movimentados na balança comercial interna só de pescado. É dinheiro a balde. Então, mercado tem. Potencial do mercado, aí você tem aí as condições geográficas do Brasil que são mais do que favoráveis, o que tem de água, até o professor apresentou ontem, nosso litoral e tantos recursos hídricos e tudo mais. A gente tem também uma disponibilidade significativa dos recursos hídricos. A gente tem raízes históricas. Os índios que estavam aqui, os nossos primeiros povoantes do Brasil. Então, a gente tem um mercado de muito potencial. Ao mesmo tempo que tem perspectivas também, o crescimento de consumo, ele vem constante. Ainda não é o suficiente, sabemos disso, mas ele vem aumentando. Aí nós temos também a
a tecnologia apurada, da porteira para dentro, está tudo muito bem resolvido. Como é que o aerador funciona, como é que o alimentador automático, como é que vai vacinar o peixe, etc. e tal. Está tudo direitinho. Produções integradas, tem muito produtor criando, claro, ele não vai botar o pirarucu junto lá com a tilápia, porque um é carnívoro, o outro não, vai um comer o outro, tal, mas dá para você fazer a hidroponia junto com a criação do pescado, então tem perspectivas positivas. Falando dos desafios, aí a gente precisa embarcar na tecnologia, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, e a tecnologia ela vem para fazer os controles do custo da produção, ela vem para trazer para você a rastreabilidade desses produtos. Por que nós estamos com problema para colocar a proteína animal na União Europeia? Porque vacinaram o boi diferente, não sei o que, foi reprovado. Por que o pescado brasileiro não entra na União Europeia, não sei, mais de, 15, 20 anos? Porque os barcos não estão adequados e tal, etc. Então, é um desafio bastante grande a rastreabilidade. Aqui agora. E a previsibilidade comercial. O produtor bota o alevino na água, ele vira juvenil, ele cresce um pouquinho, vai para a engorda, ele chega no peso do abate, por volta aí dos seus 900 gramas, 1,1 kg, tá beleza, vai dar um filé bacana. Para quem eu vou vender? Não sei. Não tem previsibilidade comercial. E aí é que entra a tal da tecnologia. Qual a solução para que essas oportunidades todas, esses indicadores positivos, que tem o crescimento do mercado interno, tem as possibilidades para os mercados internacionais, Estados Unidos, com toda a maluquice do Pato Donald, a gente está exportando tilápia para lá, a gente tem também a estabilidade econômica no Brasil, tem muita gente que está questionando aí que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, o Bolsonaro foi assim, o outro vai ser assado, quem vai ser presidente, não sei. Mas existe estabilidade econômica e o povo come. E o peixe, ainda que um pouco mais caro do que precisava ser, ele é acessível. Muito bem. Então, nós temos também uma demanda para novos produtos. Está aqui. Produtos prontos. Você bota na airfry, tira e come. Facilidade. Acabou com o problema do cheiro do peixe. Acabou com o problema de, poxa vida, onde é que eu vou comprar? Porque aí eu cheguei no supermercado, eu quero tilápia. Acabou. E agora? A frequência das entregas, elas não são constantes. E agora, comercialização, como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, vamos botar como vender meu peixe, vamos vender na do peixe. Então, eu vou fazer aqui, vou vender meu peixe, a do peixe. E aí eu entro no assunto. Tecnologia. Não há o que fazer. Telefone para perguntar para 5, 6, 10 fornecedores se ele tem aquele bendito peixe, com aquela bendita gramatura, se é descamado, se está eviscerado, se é posta, se é filé, se é lombo. Cara, ele leva 5, 10 telefonemas, ele manda um e-mail com cópia para 5 fornecedores. Vocês já viram alguma resposta de um e-mail para 5 fornecedores, virem as 5 respostas juntas? Nunca existiu isso, nem vai existir. Vem uma separada da outra. Aí uma vem em Excel, a outra vem em Doc, a outra vem num pedacinho de papel que o cara escreveu, tirou uma foto e mandou. Aí o comprador tem que baixar aquilo tudo, ficar comparando um com o outro, aí ele telefona para o Chico, fala com a José, fala com o papá, ele leva 2, 3, 4 horas. Produtividade zero, uma trabalheira danada, retrabalho e um perigo de engano iminente. Então, a tecnologia veio para ajudar. E o que a plataforma do peixe propõe é um programa todo na nuvem, em que você faz
Aqui você tem oportunidade de venda, oportunidade de compra, você faz um pedido de cotação, faz uma videoconferência com o cara que está comprando ou o cara que está vendendo, vocês conversam, sai lá o resultado, transação realizada com sucesso. Você levou 15 minutos, você digitou lá que você quer tilápia, filé, 200 gramas. Não precisa nem botar, que é sem pele, sem cabeça, porque já é o filé. 10 quilos. Como é que eu vou pagar? Quando é que eu quero que entregue? E quem vai se eu vou buscar ou se vai entregar. Mandou isso. A distribuição é feita pela inteligência artificial para toda uma cadeia de fornecedores mais próxima deste comprador, para facilitar a logística e atendendo naturalmente a categoria do pedido. Se é um restaurante pedindo 5 quilos, não vou colocar ele em contato com uma indústria que só vende 300, eu vou colocar ele em contato com uma peixaria, com o mercadinho do bairro, e a indústria vai contar. E a nossa maior proposta, como eu disse, é o produtor. 80% da produção do cultivo de pescado do Brasil está na mão dos pequenos produtores. Os caras que sofrem dia e noite, de domingo a domingo, botando ração. Aí chega um cidadão, me perdoe, eu vou usar a palavra, ela é pesada, mas chega um cara chamado atravessador, ou intermediário, usem aí o adjetivo que quiserem. Ele... Quanto está o peixe, José? 7,80. Tá maluco, rapaz? Pô, o mercado está R$6. Posso pagar 6,10. 6,10 não paga ração. Eu não consigo cobrir a energia elétrica do meu aerador, do meu alimentador automático. O cidadão vira as costas, entra num BYD, todo modernão, vai-se embora para casa. Esse produtor vai lá dentro do paiol, pega um saco de 25 de quilos de ração, que custa R$80, e joga na água. Joga de manhã, joga de tarde, joga no final da tarde, joga no dia seguinte, o preço de custo aumenta, ele liga para o atravessador e fala, vem aqui comprar. O cara fala, não pago mais 6,10, eu pago 6. Ele vende. Porque se ele não vender, esse peixe cresceu, começa a dar cabeçada um no outro, se estressa, baixa a imunidade, está sujeito a ele perder a produção inteira. Gente, não tem mais jeito. Tecnologia, e nós temos que favorecer os produtores. Vamos pensar nisso. Os produtores, o governo, as instituições que dão o fomento, apoiarem os produtores. E a proposta da do Peixe é ser a ferramenta gratuita para que os produtores possam ter os seus negócios progredindo. Obrigado, a gente vai conversando. Agora que a gente conheceu um pouquinho melhor, né, sobre o trabalho e a empresa de cada um, né, dos palestrantes aqui na mesa, acho que está na hora da gente aprofundar um pouco mais o debate e aquecer com as perguntas. E antes de falar de tecnologia, indústria, comercialização, a gente precisa entender muito bem o outro lado da cadeia, né, que é o consumidor. Ricardo, eu queria saber sobre as espécies nativas, né? O que vocês encontraram na sua pesquisa? Se foi identificado isso junto aos consumidores? Sim. A gente teve uma sessão específica para espécies nativas, que foi demanda da própria Acripar, lá de Rondônia. A gente conversou com muita gente antes de sair para campo, né? Então, muitas das perguntas que a gente tem na pesquisa com consumidores veio do próprio setor produtivo. E, de maneira geral, assim, o que a gente tem é, dentre as 3 principais espécies nativas nossas, tambaqui, pintado e pirarucu, aí a gente tem uma coisa que é olhar se o copo está meio cheio ou se o copo está meio vazio. Por quê? Tambaqui e pintado, entre 40% e 50% das pessoas em São Paulo, por exemplo, conhecem muito bem o pintado. Só que se você olha o copo meio vazio, você tem 50% a 60% das pessoas que não conhecem, ou não consumiram, não compraram, não comeram o peixe. Isso se inverte para Minas Gerais. Aqui o tambaqui é mais conhecido, já é mais consumido, é mais comprado do que em São Paulo, por
exemplo, São Paulo tem quando a gente pergunta exatamente sobre o tambaqui nos consumidores de São Paulo, a gente fez uma pergunta específica sobre corte de tambaqui. E tinha uma alternativa que não conhece esse peixe. Aí 45% das pessoas falam que realmente não conhecem o peixe. Então, você tem um potencial ainda latente de mercado que tem que ser mais bem explorado. Quando a gente vai para o varejo e observa o varejo, o produto no varejo, a gente tem praticamente um produto só, congelado, industrializado, que é a banda do tambaqui, que vem de Rondônia, das Altanas, se não me engano. Toda outra base de produtos são só produtos resfriados, comercializados na gôndola dos hipermercados e supermercados. E aí, na própria peixaria do supermercado, fazem o fracionamento e vende lá a posta ou vende a costela. O pirarucu ele é um produto mais de nicho mesmo. Só 20-25% das pessoas já comeram pirarucu alguma vez na vida. É isso tanto em São Paulo quanto em Minas. É um peixe mais conhecido em Minas Gerais, tá? Do que em São Paulo. 30% das pessoas falaram que conhecem o pirarucu ou já comeram. São Paulo é menor, chega a 20% a 25%. E uma coisa que a gente fez também com o pintado foi uma pergunta sobre substituição de produtos, seja importados ou da pesca industrial, por produtos da aquicultura. Então, a gente usou uma estratégia com imagens, mostrando para as pessoas se eles comprariam, ao invés de comprar posta de cação, por exemplo, se eles comprariam posta de pintado. E aí, 65%, 70% das pessoas trocariam o cação pelo pintado. Então, na hora que você começa a olhar todas essas informações juntas e faz um painel específico para pintado, específico para tambaqui, você percebe que tem um grande potencial de mercado. Eu acho que, nesse momento, por conta ainda acho que um histórico que tem na cabeça das pessoas do que já foi feito com pintado em Mato Grosso do Sul, onde um dos principais canais de comercialização era São Paulo, pela Mariterra, lá atrás, pela Axial, ainda há isso está na memória das pessoas. E sem contar que o pintado é um peixe que faz parte de quem é mais velho, os 40 a mais, que a gente brinca, né? Faz parte do nosso cardápio, digamos assim. Então, tem sim muito potencial, inclusive de entrar como um produto em substituição de algo importado que hoje é importado da Espanha, é importado da China, é importado do Vietnã, que é o cação. Maravilha, maravilha. E você conseguiu identificar se o consumidor respondente da pesquisa sabe o que é aquicultura? Se ele entende sobre a produção local de pescado e se ele teria até uma valorização do pescado nacional e regional? Sim, a gente fez uma pergunta específica sobre a aquicultura, e aí o que chamou muito a atenção nos resultados é que tanto em Minas como em São Paulo, 75% das pessoas sabem que aquele grupo de peixes vem da aquicultura, sabe que o salmão é produzido em tanques no mar, comendo ração. As pessoas sabem disso. Sabem identificar... ao contrário, não sabem identificar, por exemplo, que o filé de panga congelado ele é importado. Só 25% das pessoas sabiam que ele era importado do Vietnã, por exemplo. A gente fez uma pergunta para isso também, que também veio do próprio setor. As duas vieram. E a hora que a gente começa a analisar aí de uma forma mais profunda, cruzando as perguntas, o que a gente tem é um cenário muito interessante de potencial de valorização de produto produzido no Brasil, do peixe produzido no Brasil. Que aí é um ponto até de reflexão do que a gente está vendo com a importação de filé de tilápia do Vietnã, que a gente sabe que é uma briga, que é uma batalha que eu particularmente não sei se a gente vai conseguir ganhar, de vetar a importação, porque isso está numa esfera mais acima do que a gente tem capacidade de articular.
Mas, em compensação, quando você pergunta para as pessoas se elas trocariam um filé de panga importado por um filé de tilápia, 78% das pessoas trocariam. Então, e aí a gente colocou a pergunta dessa substituição de importação depois que a gente perguntou sobre se a pessoa sabia que o filé de panga era importado do Vietnã. Porque primeiro você informa, depois você pergunta em cima de uma base nova. E aí já houve uma expressiva rejeição. Uma estratégia para fazer isso, e eu acho que a gente tem um potencial de valorização de produto nacional, a gente é um povo que valoriza o que a gente produz. Talvez uma alternativa, uma estratégia seja, na rotulagem, a gente, de alguma maneira, melhorar a informação do produto nacional, produto importado. Hoje, ele consta no contrarótulo do produto, que ele é importado do Vietnã, da China, ou se o pacote inteiro veio do Vietnã, por exemplo, vem muita coisa da China, já embalado, empacotado, 800 gramas. Isso a gente encontrou muito no mercado. Mas talvez a estratégia de fazer uma rotulagem diferente, informando melhor que o produto é importado, seja um caminho para a gente minimizar o impacto que isso vai causar. Já está causando pelos dados da Jubarte, e que isso tende a causar mais ainda com a importação do filé de tilápia do Vietnã. Maravilha, Ricardo. Abraão, então, quem é o consumidor brasileiro? Tá ligado. Então, essa é uma questão que eu acho interessante da gente discutir, e aí a gente vai ficar aqui meio que trocando, né? Muito legal essa troca de ideias, porque a gente coloca, do mesmo jeito que a gente coloca um mercado de pescado, a gente também coloca o consumidor brasileiro, né? Dentro dos dados que você mostrou, eu achei muito interessante essa disposição do mercado dos mineiros maior em consumir pescado. Depois você agora mesmo falou, os 40 a mais com histórico de um consumo de pintado, né? Aí vem um mercado específico de uma conveniência. Então a gente vai diluindo o que a gente está chamando de um consumidor brasileiro em uma dezenas de possibilidades, né? Que talvez esse seja um objeto de pesquisa que a gente precisa fazer, identificar, porque ter um consumo de 0,9 no estado de São Paulo, não é isso. A verdade é que se a gente pegar a comunidade japonesa, vai ter um padrão dentro dela própria, né? Se a gente pegar a comunidade nordestina, a comunidade do norte, vai ter... Então, compreender melhor que nichos de mercado são esses, possa ser uma possibilidade, até para essas regionalizações da produção aquícola, né? Então, que consumidor brasileiro é esse? Quais consumidores, né, que são esses? Né? E o que é inteligência? Posso fazer só uma observação? Muito importante isso que você disse, Abraão, porque nós somos um país continental. Se você for para o Nordeste, nordestino não gosta de posta nem de filé. Nordestino come peixe inteiro, eviscerado, descamado, com cabeça e cauda. Ele faz lá assado, frito ou ensopado, mas ele gosta de peixe inteiro. Traz o peixe inteiro aqui para o Sudeste, não vai vender. Vai vender o filé, vai vender a posta. Quando você vai para o Centro-Oeste, ele come dos dois. Então, essas pesquisas são muito importantes, sendo regionalizadas, porque o sotaque do nordestino é tão diferente quanto do sulista e as preferências são muito variadas. Então, num país continental como o nosso, para a gente acertar na mosca alguma coisa que seja unânime
é praticamente impossível. Então, é regionalizado de verdade. Eu esqueci de comentar, pessoal, que a gente está passando aqui, né, os QR Codes, que vocês conseguem abrir, inclusive, a pesquisa do mercado, a pesquisa que o Ricardo produziu, né, pela Apta Regional, vocês conseguem baixar um relatório. Esses dados agora estão públicos, né, vão sair diversas publicações, artigos científicos, mas um compilado já está acessível para todos. Nesse daqui, vocês conseguem acessar o painel da Jubarte, né, que o Abraão apresentou. Depois eu vou passar novamente para vocês conseguirem acesso à do peixe e a mais informações da iFish. E, continuando, Abraão, o que a inteligência de mercado na prática pode facilitar o pequeno produtor, né? Como que ele pode se apropriar da inteligência de mercado para galgar, né, o mercado dele, vender o peixe dele? A gente não adianta ter os dados, ter informação, sem ter uma estrutura de mudança, de tomada de decisão, né? Não adianta apenas... Aí é que está, o pequeno produtor, muitas vezes, ele está muito limitado a um conjunto de informações, principalmente olhando para, como o Cacá falou, né, voltado para si, para a tecnologia aplicada dentro da produção, e esquece da sua relação com o meio externo. Então, ter as informações, acompanhar os dados do que está acontecendo. Globo Rural, todo dia está lá, todo domingo está lá mostrando o preço do boi gordo, por exemplo. Todo mundo está se balizando por um preço do boi gordo. E saber o que fazer com aquela informação para que ele possa diminuir o que a gente chama de uma assimetria de informações, né? Um atravessador, por exemplo, que tem um pacote de informações, porque ele está acompanhando toda a produção na região, mas um produtor isoladamente, como foi falado até por um aqui, que não tem todo esse conjunto de informações. Então, ele poder ampliar como a logomarca nossa, amplie sua visão, né? Poder ampliar essa visão que ele tem do mercado, né? Por exemplo, as soluções, solução como da do peixe, né? A escolha que a iFish faz. Então, isso, a inteligência para o pequeno, para que ele possa fazer, a partir dos dados, novas escolhas de decisão. Maravilha, Abraão. E eu queria fazer uma pergunta agora para o André, sobre a iFish, que muitas vezes o consumidor ele ainda tem mitos em relação ao pescado de cultivo, né? Principalmente em relação à de captura. E aí, você acha que a responsabilidade de educar esse consumidor final seria de quem? E como a iFish trabalha, né, essas informações no marketing dela? Adoro essa pergunta, viu? É muito bem-vinda, porque hoje, se a gente for considerar o food service em separado ao consumidor, eu vou isolar o food service. Dentro da estrutura da nossa indústria, hoje a gente tem a tilápia como primeiro lugar, o salmão como segundo, camarão como terceiro, tambaqui como quarto e cação como quinto. Ou seja, a pesca chega em quinto lugar, naturalmente os 4 primeiros são produtos de aquicultura, né? E isso a gente, em momento algum, forçou algo assim, e simplesmente fomos naturalmente direcionando a produção para aquilo que gira, para aquilo que vende, né? Então, eu acho, sim, que cabe a nós educarmos o consumidor. O nível, hoje, de conhecimento das pessoas... salmão, praticamente 90% das pessoas sabe que é um produto de aquicultura. A tilápia, nem tanto, né? Eu acredito que seja um pouco menor e cabe a nós, até mesmo via as associações e tudo mais, a gente trabalhar isso na cabeça das pessoas e contar o que a gente faz.
O painel que nos antecedeu aqui trata de um assunto muito importante, que é a sustentabilidade do processo, e que o consumidor jamais sabe disso, né? Ele não tem noção do que a gente passa para fazer um licenciamento ambiental, por exemplo. E a gente precisa contar isso, porque isso é responsabilidade, né? A gente assumir a responsabilidade de passar para a sociedade um produto que eu tenho certeza que as futuras gerações vão poder fazer o mesmo que a gente, né? Então, a pesca, por mais regulamento que ela tenha, ela ainda traz rastros de insustentabilidade, de falta de respeito com as regras, de falta de respeito com o recurso natural, né? E a gente, muitas vezes, é penalizado por isso, né? O pescado é penalizado por isso. Então, cabe a nós mostrarmos para a sociedade que a gente não faz parte desse pacote aí, não, né? Que a gente se preocupa, sim, com a sustentabilidade e estamos fazendo a nossa parte, né? Então, assim, eu acho que hoje não tem mais volta, né? Os pescados de aquicultura, quando a gente pensa em industrialização, por exemplo, em padrão, né? Eu tenho um restaurante que quer, um restaurante industrial, que serve pescado toda sexta-feira. Ele quer lá 400 refeições de um filé empanado com peso já empanado de 110 a 120 gramas. Como é que você vai fazer isso com o produto da pesca? É impossível, né? Porque semana que vem o peixe está com 1 quilo, semana passada ele está com 2,5 e assim vai, né? Então, quando a gente pensa em padronização e qualidade do produto até, eu acho que a gente está na frente, né? Da despesca no produtor até o mercado consumidor, quem tem menos tempo correndo risco somos nós, né? E a gente é responsável por isso e cuida desse processo. Então, eu acho que não tem volta. Com certeza, com certeza. Você ia fazer algum comentário, Ricardo? Vou. 75% das pessoas que a gente entrevistou em São Paulo sabem que a tilápia vem de cultivo. Em Minas, um pouco menos. Minas, 70%. E tem uma coisa que a gente está divulgando um pouco ainda, os resultados da pesquisa com jovens, porque é uma base pequena. Ela é só uma pesquisa exploratória para a gente começar a entender e tirar alguns insights dali. Mas entre essa população de 18 a 24 anos, o que fica muito claro é que a escolha do produto, por mais que pareça meio óbvio, mas na hora que a gente vê isso validado no resultado de pesquisa, a gente tem isso mais claro. Acho que 65%, 68% desses jovens que foram entrevistados, eles têm nível superior, porque foram universitários, mas esses 68% vão comprar produtos que tenham selos de sustentabilidade, seja da pesca industrial ou seja da aquicultura. É uma coisa que eles têm nisso já dentro da cultura de consumo deles. A gente vê isso para outros produtos e a gente consegue identificar isso nessa base pequena. Maravilha. André, ainda, né, sobre a iFish, para que o pescado possa competir com as outras proteínas, como a de frango e a suína, o preço na gôndola ele precisa ser bem competitivo, né? Só que os preços para a produção são altíssimos. Então, como a iFish ela enxerga a possibilidade de aumentar o consumo sem esmagar a margem do viveiro? Tem que chamar Einstein para ajudar a responder, né? Porque essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque, na verdade, eu vejo as pessoas dizerem que nós simplesmente não temos escala de produção. Eu já não concordo. Porque, na verdade, se produzir tilápia é muito mais caro do que se produzir frango, por exemplo, quando a gente pensa em termos de cadeia, né? Óbvio que a gente tem muita coisa ainda para enxugar e tentar melhorar a nossa efetividade no processo. Mas nós nunca vamos competir, nós nunca vamos poder competir filé de tilápia com filé de frango, por exemplo,
é uma utopia isso. A gente, zootecnicamente, isso é impossível, né? Então, quem conhece a zootecnia sabe muito bem que a gente não vai conseguir chegar nesse ponto, né? Porém, a gente tem algumas ferramentas aí para melhorar esse processo e para desenvolver isso daí. Hoje nós temos um custo logístico na piscicultura brasileira, por exemplo, caríssimo, impactante no final do processo. E então, quando a gente começar a gerar escala, como todo mundo fala, e diminuir esses custos logísticos, por exemplo, a gente vai ter mais eficiência. Vide o trabalho das cooperativas, né? O trabalho deles, além da questão logística, da questão produtiva e tal, eles têm, por exemplo, a questão de tributação, né? Hoje, quando o produtor vende para a indústria vende para o varejo, nós temos uma cadeia de tributação que é muito diferente da cooperativa, que não tem essa tributação do produtor para ela, por exemplo, né? Então, só aí eles já ganham uma porcentagem interessante. Então, o que eu acho assim que para baixar o preço do produto para as populações de menor renda, a gente tem que usar o exemplo do nordestino na cidade de São Paulo. Hoje, em 2005, eu comecei a levar tilápia para o CEAGESP. Eu levei numa saveira, eu levei 100 quilos de tilápia, me lembro exatamente. E hoje, a tilápia é o peixe mais comercializado no CEAGESP. E por que ele é o mais comercializado no CEAGESP? Porque São Paulo é a capital do Brasil que mais tem nordestino no país. E esse nordestino, como alguém falou isso, o Cacá, ele faz caldo, ele assa, ele come a cabeça, ele rói os ossos e etc. e tal. Então, com 1 quilo de tilápia inteira, ele alimenta a família dele. E hoje, na Feira Livre, em São Paulo, ele vai pagar R$18 no quilo desse peixe. Você entendeu? Diferente do filé de tilápia aqui na gôndola do supermercado, vai estar quase 50. Né? Então, é uma questão cultural. A gente precisa sair fora da exclusividade do filé. A Copacol vem trabalhando muito bem isso em relação à aposta, por exemplo. Eles começaram um pouco desacreditados, achando que não ia vender, e como o preço é baixo, vende. Você entendeu? O cara de baixa renda, quando ele vai olhar o preço do filé e o preço da aposta, ele leva a aposta, pode ter certeza, se ele realmente quiser levar o peixe para casa, né? Então, é um desafio muito grande. Esse é um desafio monumental para a gente discutir muito. Obrigada, André. Agora, meu amigo Cacá, em um mercado que cada vez mais dinâmico, o tempo é um fator decisivo, né, para fechar bons negócios. De que forma a digitalização das negociações pode reduzir essas burocracias, aumentar a velocidade das vendas e permitir que o produtor e o comprador negociem com mais eficiência e produtividade? Foi aquilo que eu falei, né? João, tem peixe aí? Tem não. Diretor, cadê o diretor? O diretor está aí? Solta aquele videozinho para mim, o terceiro, por favor. Vocês vão ver como é que se ganha tempo, qualidade, segurança, tudo numa jornada só. Vai rodar aqui agora. E eu estou apresentando a vocês como é que um chefe de restaurante compra o pescado para colocar no prato que vai para o cardápio lá do estabelecimento dele. Vamos ver se vai... Tá aí... Tá o quê? Tá aí. O menino falou que estava aí. Operação. Um vídeo chamado Operação. Bom, eu vou te dizer o seguinte. Pessoal, a história do WhatsApp é muito legal para você fazer uma comunicação como nós fizemos aqui no nosso grupo da Mesa Redonda, como volta e meia eu converso.
com você, o IMAI, tal, enfim, todo mundo. Oi? Vai? Então, pode rodar. Olha só como é que a coisa se torna simples, rápida e segura. Veja uma operação de compra feita com a do peixe. Na visão do comprador, ele vai fazer um pedido e escolher o camarão. E agora vai preencher as especificações: inteiro, grande, congelado, sem cabeça. Informa a quantidade desejada e pronto. Agora vai para um segundo pedido. Ele escolheu bacalhau e segue com as especificações do pedido: corte, tamanho, conservação e processamento, para que os fornecedores possam identificar exatamente o que está sendo pedido. Ele então vai para a pré-condição de negócio. Informa que ele pretende retirar o produto, informa que quer pagar em boleto e para 30 e 60 dias. Vai também informar a data que ele gostaria de fazer a entrega do produto. Ele pode também dar algumas informações sobre entrega, se esse fosse o caso, ou especificar uma ou mais certificações obrigatórias, caso necessário. Pedido de cotação enviado. Agora vamos acompanhar a visão do fornecedor. Ele vai ver que existe uma nova oportunidade que combina com o produto que ele fornece. Vê quais são os produtos e todas as especificações desejadas, coloca o seu preço. E ele pode optar em dar um desconto se quiser. Isso tudo vai ficar padronizado, o que vai facilitar bastante a vida do comprador, que poderá comparar todas as propostas item a item, lado a lado. Ele está informando aonde será o local de retirada, já que o comprador optou em retirar para não ter o custo de frete. Confere a data da entrega e o prazo desejado de pagamento, e a cotação foi enviada com sucesso. De volta ao lado do comprador, ele é avisado que existe uma nova cotação para o seu pedido. Então ele consegue ver as propostas recebidas. Cada coluna é uma. Ele vai conferir aonde cada empresa fica, já que ele vai buscar o produto, e escolhe uma para negociar. E aí temos a tela de negociação, aonde do lado esquerdo tem um resumo de todo o pedido e do lado direito as formas de comunicação, mensagem de texto, de voz e até mesmo uma videoconferência. Aí o comprador está solicitando uma redução no preço do camarão. E vemos que, quando o fornecedor mexe lá, instantaneamente o valor muda do lado de cá. O fornecedor então decide conversar por vídeo. Ele quer o famoso olho no olho. Ele quer ver a cara de quem ele está negociando. É a ferramenta trazendo a humanização da vida real para o digital. Ele também pode anexar arquivos, como uma foto, um documento ou uma planilha. E, por fim, ele decidiu por fechar com esse fornecedor. O comprador, então, vai para a tela de resumo para conferir se tudo o que foi acordado com o fornecedor está em ordem, se estão devidamente registrados na oficialização da negociação. Tanto o comprador quanto o fornecedor recebem este mesmo documento. Aqui estão os documentos trocados, que ficam também registrados, e, por fim, ele confirma a compra. Um PDF é gerado com essas informações, e aí está. Transação concluída com sucesso. Assim é a do peixe. Uma conexão, inúmeros negócios. Imaginem vocês que ele fez uma anotação que ele queria tilápia, camarão, com peso X, Y, Z. Ele dá o enviar. A inteligência do peixe vai buscar, através do CEP e dessa categoria de negócio que ele quer, os fornecedores, manda a informação, chega no WhatsApp, chega no SMS, chega no e-mail, o cara pega o telefone, olha, ele bota o preço dele, dá o enviar, isso chega, como vocês viram ali, colunas lado a lado, se ele tiver num desktop, se não tiver, for no mobile, ele vai correr, essa daqui que é legal, ele aperta negociar, negocia, fecha o negócio, acabou-se. Um recebe a nota fiscal, a autorização para emissão de nota fiscal e programação de entrega, o outro recebe o boleto para pagar. Na hora que ele paga, aí deu o match, a do peixe participou, fez a conexão. Você pega isso, desde o produtor e o pescador, que só vendem para a indústria. A indústria compra a matéria-prima, entra bicho por uma porta, sai produto certificado pela outra. Entra numa cadeia comercial de atacado, atacarejo, varejo, e vem no B2B, que é o nosso caso, para a camada de base, o food service e o catering. Todo mundo podendo fazer oferta de produto e pedido de cotação. Eu quero vender, eu oferto o meu produto. Eu quero comprar, eu peço pedido de cotação.
negocio em 5 minutos, está feito o negócio e o peixe foi para o prato lá no restaurante. Tecnologia. É irreversível. E o que eu tenho a comentar agora, num comentário que até vou ser muito franco. Nós estamos dentro de um dos maiores eventos de aquicultura do Brasil, AquiShow. Marilza e Emerson, fantástico esse evento. Agora, onde estão os produtores pequenos, produtores familiares, que pegam na enxada, que jogam a ração na água com aquele caldeirãozinho? E aí falamos das cooperativas. No ano passado, eu me lembro que a Coopran, lá do Espírito Santo, de Domingos Matias, o Darli trouxe um ônibus lotado de produtores cooperados da Coopran. Por que as outras cooperativas não trazem os seus colaboradores ou os seus cooperados para virem aqui, aprenderem com todos esses cientistas, com todos esses mestres, para eles saberem como operar lá na produção deles? Porque não adianta chegar uma informação no WhatsApp, porque eu participo da comunidade Aqua, que é a Dayana e o Ailton, fantástico, 1.400 pessoas. Imagine 1.400 pessoas trocando mensagem. Quando você lê a mensagem de agora, daqui a 5 minutos, ela desapareceu num caminhão de mensagem. Nós precisamos ter alguma formação cultural para que esse povo que produz o pescado, que é a matéria-prima para a indústria, que é a matéria que vai chegar no prato do consumidor, que ele possa ter acesso a essas informações, aos dados que o Abraão fornece, aos dados que o Ricardo, através do APTA, fornece, a comida beneficiada que o André fornece. Se eles não souberem fazer isso, o peixe deles morre. E quando o peixe morre é prejuízo, e esse cara quebra, e acabou com o negócio da família dele. Ou nós socorremos os produtores e os pescadores artesanais, ou o peixe vai continuar ficando caro. É simples assim. Obrigada, Cacá. Eu queria abrir um momento para a plateia, né, fazer alguma pergunta, alguma provocação, porque o painel anterior atrasou e a gente também, né, já está avançando no tempo, para a gente continuar o debate aqui também com os palestrantes. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou Eu uma conheço provocação? uma pessoa que está aí sentada de bracinho cruzado, que ele adora fazer uma provocação. Eu queria ouvir uma provocação dele. Olha lá o sorrisinho dele. Esse cara nasceu num barco de pesca, meu. Ele nasceu num barco de pesca. Roberto Imai. A quem eu devo muito, do pouco que ainda sei, mas eu devo muito a você, meu caro. Obrigado, Cacá. Mas vocês me pegam de sopetão, assim. Um painel anterior me pegaram de sopetão, assim. Mas vamos lá. A gente fala muito de conhecimento, transferência de conhecimento, consumidor que não conhece o pescado, o produtor que não chega ao varejo. A gente fala, puxa vida, a gente fala de facilidades de consumo. Mas isso a gente fala há mais de 10 anos ali. E onde está a efetividade, de fato? Onde está como que a gente pega todo esse conhecimento discutido aqui e leva para o real consumo de pescado? Eu creio que fazem aqui mais do que 10 anos, nós estamos estacionados na proximidade de 10 quilos habitante ano. E a gente vê uma criação de tilápia subindo a 2 dígitos ao ano. Mas, efetivamente, qual é o consumo de pescado? A gente vê um aumento de importação galopante, uma balança comercial negativa em mais de $1 bilhão. E, de fato, o que nós estamos fazendo
para realmente aumentar o consumo de pescados no Brasil? Eu posso tomar liberdade de falar uma coisa? Imai, desde 2019, eu escuto uma frase sua que ela não me sai da cabeça de jeito nenhum. Nós falamos para dentro. Você fala isso com a maior frequência. Nós falamos para dentro. E nós continuamos falando para dentro. Enquanto nós não colocarmos um megafone que seja, não precisa colocar aí o trio elétrico da Ivete Sangalo, não, mas bota um megafone para nós falarmos para fora, levarmos a educação alimentar, que, claro, traz a saúde alimentar, levarmos isso para os órgãos da educação, e aí na prefeitura, um vereador, não sei o que e tal, bota na merenda escolar, bota aqui, bota ali, bota lá na penitenciária, o cara está lá pagando o preço de um crime que ele cometeu, mas ele come, então come peixe. Enquanto nós não falarmos para fora, como você sempre bem diz, nós vamos ter o consumo estagnado, a produção crescendo, sempre crescendo, 1, 2, 3, 5% ao ano, e o consumo não cresce, cara. Desde 2019 eu escuto falar 9,8 quilos por pessoa per capita por ano. E aí, quando você vai para o norte, que só tem água lá naquele lugar, aumenta para 40%. E o peixe está aí. Paraná é o maior piscicultor, o maior produtor de tilápia, São Paulo o segundo, Minas Gerais o terceiro. E aí a Fabi, que está aqui, que é uma jornalista mais do que especialista, também pode provocar perguntas, e a questão é essa. A Aquishow Brasil, ela traz a informação, mas ela está trazendo a informação para nós que somos do setor. Nós precisamos levar a informação para a gôndola do supermercado. Como você disse, tilápia do Vietnã, tilápia do Brasil. No rótulo precisa estar especificado que aquele produto ali é assim e esse aqui é assado. Essas políticas precisam ser praticadas, porque senão, mesmo que o jovem que hoje está procurando alimentação mais saudável, o fit e tudo mais, e o peixe é a proteína animal mais saudável, mas ele não tem acesso a essa comunicação. E aí eu pergunto, por que essas grandes empresas, e eu não vou citar nome nenhum por não ser indelicado, não patrocinam, por exemplo, o programa da Ana Maria Braga, que é uma pescadora amadora, apaixonada, e não apresenta desculpe o termo, uma porra de uma receita de pescado no programa dela. Toda hora é boi, toda hora é porco, toda hora é frango, toda hora é macarrão, Cacá, e o peixe não aparece. eu vou parar, eu vou interromper o Cacá aqui, porque senão ele vai terminar a volta na corrida, né? Mas, Imai, meu amigo Imai, eu tenho muito cuidado com os dados, né? É uma responsabilidade muito grande para sair do achismo. E até para poder as empresas poderem montar as suas estratégias, né, e serem eficazes naquilo que elas estão buscando. E eu tenho minha dúvida sobre esse número do consumo, porque justamente você acabou de dizer a importação aumentando. Hoje a gente tem, por exemplo, a culinária japonesa, não é? O salmão. Nunca se comprou, na história desse país, nunca se comprou tanto salmão quanto se comprou no mês passado, no final do ano passado. Está entendendo? Então, assim, a gente tem toda uma indústria, né, uma indústria da culinária japonesa, sendo abastecida por uma série de produtos. Aí eu vou acrescentar como produto brasileiro a pesca do atum no Nordeste, que tem abastecido esse segmento. Não é? A gente vai colocar isso, a gente coloca o panga, a invasão de panga que aconteceu. Se a gente pega... aconteceu no Brasil nos últimos anos,
um aumento expressivo no consumo de produto importado, de peixe importado, de baixo valor. De 2 a 3 dólares aí, todos eles aumentaram acima de 2 dígitos. Tá? O panga, e nem vou lembrar os outros aqui agora, mas vários deles. Então, a gente não tem acesso, por exemplo, o que eu sinto muita falta hoje, para a gente poder trabalhar sobre um consumo per capita, são os dados da pesca nacional. Porque sem eles, por exemplo, tem outros colegas que fazem projeções, desculpem, mas a sua projeção, para mim, ela não serve, na minha metodologia, porque a gente precisa ter dados mais confiáveis, né? A gente pode medir pela construção de embarcações de atum lá no Nordeste, pode ter de algumas medidas, né? Mas elas não têm o grau de precisão para a gente chegar numa qualificação dessa. Eu, como sugestão, assim, Ricardo, eu acho que a gente poderia pensar em separar 2 tipos de consumidores para que a gente pudesse fazer uma avaliação futura, né? Assim como a gente mostrou aqui os dados do monitoramento ambiental. Mas separar o consumidor que não consome pescado do consumidor que consome pescado, para a gente poder começar a ver qual o grau, né, a percentagem de consumidores que consomem e que não consomem, para começar a perceber se está havendo um aumento da população, de uma nova população, e, ao mesmo tempo, aqueles que já consomem, se está tendo um aumento, né, dentro desse. Então, para a gente poder fazer outras métricas, sabe? Porque não dá mais para a gente medir o consumo per capita aparente de pescado no Brasil, enquanto a gente não tiver número da pesca que tem um grau de confiança, né? E a aquicultura não é suficiente. A gente pode fazer o consumo da aquicultura, beleza, porque a gente tem dado histórico aí para fazer. Mas na pesca a gente não tem para poder fazer esse cálculo. Eles pediram uma provocação, não um tapa na orelha, bicho. Eu acho que você tem toda a razão e, ao mesmo tempo, o Abraão também tem toda a razão, né? Nós somos ineficientes em relação a quase tudo daquilo que a gente faz, em termos da sociedade brasileira, eu estou dizendo. Se você pega, vou radicalizar, mas se você pega uma indústria automobilística, por exemplo, o cara aperta um botão e sabe tudo. Sabe tudo, tudo. A gente não sabe nada, né? Então, eu tenho certeza absoluta que o nosso número está errado, né? Porque as pessoas com quem a gente vive, e, independente de ser cliente ou não, elas estão aumentando o consumo de pescado, sem dúvida nenhuma, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está crescendo para tapar buraco, né? Existe um produto oriundo da pesca que diminuiu um pouco a produção, a tilápia cresceu um pouquinho, tapou um buraquinho, assim vai, né? A população cresce, então o nosso crescimento hoje ele é praticamente sustentado pelo crescimento da população, né? Então, eu acredito que, pensando nisso, que o Imai tem razão e você também tem razão, Abraão, eu acho que a gente precisa crescer mais do que esse número que você muito bem contextualizou, ele é maior. Só que a gente precisa crescer mais que isso, né? E aí eu vou usar o exemplo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, que há 20 anos atrás virou um jogo, né? O suíno era um produto que era porco, exatamente, né? Os fabricantes de linguiça tinham o dedo embaixo da unha cheio de carne de suíno, né? E aí, com uma política muito bem sustentada de uma associação, eles viraram o jogo. Eles fizeram com que o suíno se tornasse o que é hoje e que todos nós consumimos quase que toda semana diversos itens do suíno na nossa mesa, né? E aí eles levaram o consumo per capita, que era menor que o nosso, passaram de 20 quilos per capita ano, né? Então,
esse exemplo que a gente tem que usar. E por que a gente não faz isso com tilápia? Eu respondo para vocês. Porque para as grandes indústrias, eles que não me ouçam, não é interessante fazer isso ainda. Porque individualmente eu estou ganhando dinheiro. Se eu generalizar o processo, eu vou diminuir meu ganho, por incrível que pareça. Então, hoje não há o interesse, e até porque nós não temos produção para isso. Se a gente a resposta da aquicultura, da tilapicultura principalmente, ela é lenta. Eu tenho um ano, um ano. Se eu fizer uma ação hoje, para eu conseguir aumentar a produção, vou levar pelo menos um ano, né? Então, a resposta da produção também ela não é tão rápida. E nós não temos produção para aumentar muito o consumo, né? Então, nós teríamos que, aos pouquinhos, desenvolver melhor a base de forma inteligente, de forma que enxergasse as oportunidades comerciais lá na frente. Então, vamos negociar, a partir de agora, para daqui a um ano ter mais produto. Previsibilidade comercial, isso. Eu queria lembrar do teu slide. É isso. Essa é a minha opinião, pessoal. A gente não consome 10,6 quilos habitante ano. Não, a gente consome mais. A gente consome mais. Não, consome mais. Assim, eu sou usuário de dado estatístico há 25 anos. Eu uso os dados estatísticos oficiais. Ao longo do tempo, eles vêm melhorando muito a acurácia de levantamento e o valor do que eles trazem para a gente. Se você pega a pesquisa de orçamentos familiares, como eu comentei, que foi o start que me deu para pensar em trabalhar com a ponta final da cadeia e entender como isso estava funcionando, a hora que eu me deparei com os resultados de 2017 e 2018, de São Paulo comendo 0,9 quilos habitante ano dentro de casa, domiciliar, e Minas comendo 1,3, eu falei, isso aqui não é possível. Tem uma coisa na pesquisa, Mike, que a gente considera muito, que é o empírico, que é você ir a campo e ver como uma coisa está acontecendo. Você sai da base estatística do Abraão, sai da base estatística do IBGE e vai a campo ver o que está acontecendo. A gente tomou um certo cuidado no levantamento de varejo, que nós fomos a campo fazer varejo. Nós contratamos uma equipe para fazer opinião das pessoas, coletar a opinião das pessoas, mas nós fomos a campo fazer varejo. Fomos ao CEAGESP, fomos a 140 supermercados aqui no estado de São Paulo. E no dia que eu cheguei no hipermercado Andorinha, no Alto de Santana, lá no Tucuruvi, no dia 1º de maio, supermercado lotado. Gentilmente, o gerente do supermercado me atendeu, assim, um paranaense amabilíssimo. Me atendeu super bem. O gerente da peixaria me atendeu tão bem quanto. Eu passei 3 horas naquele supermercado. A quantidade de gente que tinha fazendo uma fila daqui até o fundo do auditório, mais ou menos, para comprar peixe resfriado. No dia era pescada espalmada e camarão médio. Não estava sendo vendido num preço abaixo do que é o normal. Eles só mudaram a estratégia de comercialização, deixando aquilo com uma cara de feira, assim, sabe? Alto do Tucuruvi, você sabe tão bem quanto eu que a renda média ali é baixa. A hora que eu vi aqui, eu fiquei acompanhando aquela fila, o povo levando 3 quilos, 4 quilos. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse negócio. E eu tenho, sinceramente, depois de ter passado por 3 anos por esse processo de olhar o mercado
a fundo lá no varejo com o consumidor que os dados estatísticos estão equivocados. Agora, a gente precisa ter dados estatísticos melhores nesse sentido? Precisa. Tem uma POF saindo agora, nesse ano. Eu, particularmente, acho que ela já vai identificar um aumento de consumo. Tá? Assim como a POF de 17 mostrou que houve um avanço de consumo de tilápia, por exemplo, em relação à POF de 2008, porque eu acompanhei as duas pesquisas. A tilápia já aparece, o tambaqui já aparece melhor na POF de 18 que apareceu na de 2008. Mas observar o mercado real e ver as pessoas comprando peixe foi assim enriquecedor. Eu acho que a gente tem muita coisa a caminhar nesse sentido, principalmente no varejo. Aquilo que o André comentou do peixe congelado, um dos maiores problemas do peixe congelado, as pessoas sabem o que é o glaseamento, eles sabem o que é aquela proteção. Os resultados trouxeram isso. Mas sabe qual é o grande problema? Na hora que a gente faz um recorte na região metropolitana de São Paulo, que a gente fez uma subamostra para fazer essa análise, a gente faz um recorte na região metropolitana de São Paulo, do total de peixes congelados, embalados que a gente cadastrou, eu não sei, não lembro de cabeça, mas 50% a 60% desses produtos passaram por um processo de descongelamento. O glaze estava solto no pacote. Como que alguém vai comprar aquilo? Não compra. Era peixe queimado, peixe ressecado. E aí peixe de aquicultura, peixe de pesca industrial, dos dois. Eu cheguei em Ribeirão Preto, uma gôndola inteira de peixe de uma marca aqui do Triângulo Mineiro, do Fortunato. A gôndola inteira dele foi descongelada e recongelada pelo supermercado. Então, o varejo tem, sim, a sua responsabilidade nesse processo. E tem que chamar a APAS e chamar o varejo para participar desse processo. Porque, querendo ou não, eles são a ponta final. Tem uma coisa, só para fechar o que eu estou comentando, que é, por exemplo, um produto que falta no varejo, com peixe resfriado, é o peixe fracionado embalado a vácuo. Você vai em Portugal, por exemplo, você encontra 3, 4 tipos de forma de... E o peixe embalado a vácuo está lá. Ele vai aumentar o shelf life ali do supermercado, vai diminuir perda do supermercado, e essa diminuição de perda vai trazer, sim, uma redução de preço. O supermercado hoje detém 53% da margem de comercialização de um peixe de uma tilápia inteira resfriada. O CEAGESP fica com 7%. E o produtor está ficando com 35% a 40%. Porque ele vai vender aqui a 7, 8, 9, só que vai vender na ponta lá a 21%. E 55% está ficando na mão do varejo. Então, tem muita coisa a avançar nesse negócio. Obrigada, Ricardo. Bom, então hoje a gente discutiu bastante sobre o perfil do consumidor, sobre a questão das análises, dos dados mais precisos, da questão da praticidade, da versatilidade e da conexão entre os elos. Queria agradecer a todos vocês pela presença, agradecer aos palestrantes. O debate foi enriquecedor, mas, infelizmente, a gente chegou no final. Acredito que estão todos com fome, querendo comer o seu peixe de hoje, sexta-feira. Então, muito obrigada. E à tarde tem mais.